Caros amigos e companheiros do Centro Espírita Colônia Nosso Lar, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. Hoje, 25 de abril de 2020, estamos aqui novamente para mais uma noite de reflexão. Para começarmos a nossa noite, eu gostaria de me utilizar de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Educandário de Luz, no capítulo 11, e é um texto em que ele fala de evangelização. E ele diz assim: todos os estudiosos que solicitam de amigos do além um roteiro de orientação não devem esquecer o Evangelho de Jesus, roteiro das almas em que cada coração deve beber o divino ensinamento para a marcha evolutiva. Invoca-se a velhice de sua letra e a repetição de seus enunciados. O espírito do Evangelho de Cristo, porém, é sempre a luz da vida. Determinados companheiros buscam justificar o cansaço das fórmulas, alegando que, em Espiritismo, temos obras definitivas da revelação, com sabor de novidade preciosa em matéria de esclarecimento geral e esforço educativo. O Evangelho, todavia, é como um sol de espiritualidade. Todas essas obras notáveis dos missionários humanos, na sua tarefa de interpretação, funcionam como telescópios, aclarando-lhe a grandeza. É que a sua luz se dirige à atmosfera interior da criatura, intensificando-se no clima da boa vontade e do amor, da sinceridade e da singeleza. A missão do Espiritismo é do Consolador, que permanecerá entre os homens de sentimento e de razão equilibrados, impulsionando a mentalidade do mundo para uma esfera superior. Estabelece o Consolador a renovação dos valores mais íntimos da criatura e não poderá executar sua tarefa sagrada na hipótese de seus trabalhadores abandonarem o esforço próprio no sentido de operar-se o reajustamento das energias morais de cada indivíduo. A grande necessidade ainda e sempre é a da evangelização íntima, para que todos os operários da causa da verdade e da luz conheçam o caminho de suas atividades regeneradoras, aprendendo que toda obra coletiva de fraternidade, na redenção humana, não se efetua sem cooperação legítima, cuja base é o esclarecimento sincero, mas também é a abnegação, em que o discípulo sabe ceder, tolerar e amparar no momento oportuno. Resumindo, somos compelidos a concluir que, em Espiritismo, não basta crer, é preciso renovar-se. Não basta aprender as filosofias e as ciências do mundo, mas sentir e aplicar com o Cristo. Pois bem, meus irmãos, nesse momento nós vamos fazer a nossa prece. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos. Pai de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos, Senhor, por tudo que tens nos oportunizado em benefício do nosso crescimento. Te pedimos, Senhor, que seja feita a tua vontade em nossas vidas. E diante de tanta dor que estamos neste momento vivendo e assistindo, rogamos, Senhor, por todos nós e pela humanidade. Que assim seja.
Pois bem, a reflexão de hoje é com a mensagem cujo título é Nas Moradas do Pai. Uma mensagem dos irmãos Vozes. Nós vamos fazer a leitura da mensagem e fazer o comentário. E, paralelo a isso, estaremos utilizando as obras da codificação. Algumas coisas nos são inconcebíveis, coisas que se deram no passado remoto, por exemplo, e que nos apresenta crendices e invenções de mentes imaginativas, vindas de um coletivo movido pelos medos, um coletivo formado por elementos abertos a influências negativas, fantasiosas, crentes no sobrenatural, cheios de perplexidades e temores. É bem assim. Mas, e como traduzir a nossa realidade hoje? Como o futuro verá este presente? Então, olhando para o passado, nós podemos ver muitas vezes as pessoas interpretando acontecimentos de forma que consideramos extremamente fantasioso. Pessoas que muitas vezes não tinham o devido conhecimento, principalmente porque muitas informações que hoje nós temos nos faz refletir no passado, na forma como o passado se apresenta, vamos dizer assim, com as crenças e a forma cotidiana de ver o mundo. Nós geralmente analisamos esse passado achando um absurdo a forma como as pessoas lidavam com as coisas naquele momento. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui de Pitágoras. Pitágoras foi um filósofo da antiguidade e ele fundou uma escola em Crotona, numa cidade na Grécia, e lá ele fundou uma biblioteca. Nessa escola, as pessoas estavam ali para aprender. Existia uma prova extremamente rigorosa que dava acesso aos alunos para estudar nessa escola. E na prova, Pitágoras sempre exigia do candidato que ele passasse no teste da honestidade. No entanto, conta-se a história que uma certa vez o filho de um político famoso na época queria muito acessar essa escola de Pitágoras. E como ele não passou no teste, que exigia que ele fosse um homem honesto, ele incitou a cidade vizinha a destruir a biblioteca de Crotona. Uma biblioteca cheia de informações e que lá existiam muitos discípulos, alunos que estavam ali aprendendo os ensinamentos de Pitágoras. E interessante é que esse político conseguiu incitar a população dizendo que, por exemplo, Pitágoras fez uma previsão de um eclipse lunar. E as pessoas naquela época, por não ter esse conhecimento, eles disseram que Pitágoras era um bruxo. Então são acontecimentos desse tipo que nos leva a refletir os absurdos do passado. Mas aqui o Espírito nos chama a atenção e questiona, mas e como traduzir a nossa realidade hoje? Como o futuro verá este presente? Como é que o nosso presente será visto? As coisas que acontecem no nosso presente. Mesmo hoje nós achamos que temos o máximo de informação. Hoje nós achamos que as pessoas não vivem mais a ignorância. Mas e as coisas que acontecem hoje?
Então, aqui o Espírito continua nos orientando, nos conduzindo aqui na mensagem, quando diz assim: um aspecto conflitante da atual realidade se refere às religiões. São tantas religiões no mundo, todas se manifestam confiantes de ser, cada uma, como portadora única da verdade espiritual. É tão absurdo tal coisa que chega a parecer ficção. Meus amigos, uma das mais sórdidas manifestações do mal se dá através do preconceito religioso. O preconceito religioso é segregador e é exercido por fiéis de uma religião qualquer, a qual líderes e devotos se acham portadores da verdade absoluta, da verdade única sobre Deus. Se sentem especiais por isso, povo de Deus, único povo de Deus. Seus escolhidos salvos e o resto da humanidade perdida, etc, etc, etc. Os conflitos religiosos, ao longo dos tempos, têm matado mais do que as guerras. E Deus, Criador de todas as coisas, consequentemente de todos, é amor. Então, vamos observar aqui o que o Espírito aqui está nos fazendo refletir. Um aspecto da nossa realidade hoje, por exemplo, as religiões. São tantas religiões e elas têm se multiplicado tão intensamente e dentro delas elas têm se dividido e novas denominações surgem. Na realidade, por quê? Porque elas estão discordando entre si. E o grande problema, e que aqui o Espírito está na mensagem nos apontando aqui na mensagem, é a forma como agem os seus fiéis. No que eles acreditam. É o preconceito religioso. Na realidade, eles sempre acreditam que são eles os detentores da verdade espiritual. Cada um dentro da sua religião acredita que possui a verdade espiritual. Acredita que o seu Deus, né, como aqui os irmãos estão falando, se acham portadores da verdade absoluta, da verdade única sobre Deus. Se sentem especiais por isso se colocam como povo de Deus, único povo de Deus, seus escolhidos salvos e o resto da humanidade perdida. Então, na realidade, o que nós estamos percebendo aqui é que as religiões, elas vivem um processo de segregação. Os seus fiéis, eles olham para si mesmos como pessoas especiais e olham para o outro como a humanidade perdida. E acreditam piamente que estão corretos e que o outro está errado. Por conta disso, inúmeros conflitos se apresentam ao longo da história da humanidade. Aqui o irmão está lembrando que os conflitos religiosos ao longo dos tempos têm matado mais do que as guerras. Na realidade, os conflitos religiosos, eles têm promovido guerras constantes. E tanto no passado quanto no presente, nós vamos encontrar inúmeros conflitos presentes nas sociedades humanas e que são conflitos que ameaçam constantemente a humanidade terrena, né? Essa porção que se encontra aqui no planeta. E o questionamento aqui do Espírito. E Deus, Criador de todas as coisas, consequentemente de todos, é amor. Existe uma incoerência, nós estamos diante aqui de um contrassenso extraordinário.
uma incoerência sem precedentes. Porque como é que eu adentro uma religião, e Leon Denis nos fala aqui sobre a religião, sobre a importância da religião, como podemos, qual a importância da religião em nossas vidas, como a religião, ela pode, que papel ela tem desempenhado em nossas existências. Então Leon Denis diz aqui no capítulo 1 do seu livro O Problema do Ser, do Destino da Dor: a ideia religiosa acaba de percorrer o seu ciclo inferior e se vão desenhando os planos de uma espiritualidade mais elevada. Pode dizer-se que a religião é o esforço da humanidade para se comunicar com a essência eterna e divina. O esforço da humanidade para se comunicar com a essência eterna e divina. Vejam o contrassenso. Se Deus é amor e a religião é uma forma de comunicação do ser humano com a divindade, como é que você escolhe uma religião para, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de Jesus, discriminar o seu próximo? O Espírito aqui nos esclarece que o preconceito religioso é segregador. E ele é exercido por fiéis de uma religião qualquer, a qual líderes e devotos se acham portadores da verdade absoluta. Então, é incoerente porque se Deus é amor, se Ele é bondade, o que é justiça, é o bem. E se você se aproxima de uma religião porque você gostaria de ser melhor, como é que você acha que você está salvo e toda a humanidade corrompida está perdida? Porque o seu próximo está perdido, porque o seu próximo não tem jeito, porque o seu próximo vai ser lançado ao fogo do inferno. Não existe salvação para o resto dos fiéis e que estão, mesmo que eles estejam em outras religiões. Então, é desumano quando observamos esse tipo de comportamento. É triste quando observamos esse tipo de comportamento, um comportamento desumano, um comportamento que não, na realidade, onde percebemos que a religião não está conduzindo as pessoas a uma reflexão verdadeira em torno da sua existência. Pois bem, e continuamos aqui a mensagem quando o Espírito nos fala: bem, vamos nos apegar à lógica dos fatos. Como é sabido, a fé sem a luz da razão se enfraquece. Meus irmãos, um só Deus, um só Pai para toda a humanidade, Criador de todas as coisas, de todas as coisas. Deus não criou nada imperfeito. Tudo que Deus criou e prossegue criando está destinado à perfeição, portanto é perfeito. Então vejam bem, se nós, o que aqui o Espírito está procurando nos esclarecer, como é sabido, a fé sem a luz da razão se enfraquece. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nos fala sobre a fé raciocinada, sobre a fé que encara a razão face a face. A partir do momento que você começa a refletir em torno da sua fé, você é capaz de compreender melhor todos os elementos que estão sendo colocados em sua vida. E é assim que a sua fé vai lhe oferecer um elemento importantíssimo. Um só Deus, como aqui os irmãos vós estão nos falando da mensagem.
um só Pai para toda a humanidade. É preciso refletir. Um só Pai para toda a humanidade. Nós não temos deuses. O Deus da minha religião é melhor que o Deus da sua religião. As religiões estão criando deuses separados, independentes, que apresentam características próprias da sua comunidade religiosa. Deus é um só. Em Deuteronômio, nós vamos encontrar uma definição da divindade. Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Também João nos fala, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então vejam bem, como as pessoas podem adentrar a uma religião e não compreender a unidade divina. Como elas podem não refletir que Deus é único, mas é para toda a humanidade, não apenas para um grupo seleto. Deus não criou nada imperfeito. E sendo Ele único, Ele é perfeito. E criou todas as coisas perfeitas. Nos criou. Estamos num processo, nós, a sua criatura, e tudo que Ele criou, estamos num processo dialético de avanço para a perfeição. Porque temos dentro de nós, como nós já dissemos, todos os elementos divinos que vai nos fazer avançar. Então é assim que a mensagem continua nos dizendo: tudo que Deus criou e prossegue criando está destinado à perfeição. Portanto, é perfeito. Mas tá. Pois bem, continuando com a mensagem. Devemos refletir agora, neste momento desafiador, pandêmico, um pouco mais sobre a humanidade. Por acaso vocês acham que toda a humanidade se encontra na Terra? Será? Certamente que não. A casa do Pai tem muitas moradas. João 10, 3. Nos asseverou o Divino Mestre Salvador. Só uma pequena fração do contingente a que se refere a espécie humana se encontra no orbe terreno. Uma escola, pois assim é a Terra, um educandário e mais um hospital e casa de correção. Tudo isso ao mesmo tempo. A Terra é tudo isso, a um só tempo. É tudo o que foi mencionado, menos um lugar de delícias. Então, nós estamos aqui observando a espiritualidade, nos relembrando aquilo que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 6, sobre a condição da Terra. A Terra não é um paraíso, está claro, e nós sabemos muito bem que a espécie humana está aqui para se corrigir, está aqui se curando num hospital, está aqui numa escola para aprender. É nesse sentido que a espiritualidade está aqui nos chamando a atenção, porque é importante, como eles aqui ressaltaram, a questão de que o Mestre Salvador, o Divino Mestre Salvador, é responsável pela condução desta humanidade terrena. E é através dele que poderemos avançar para um mundo mais feliz. Através das orientações do Cristo, chegaremos
a condição de podermos habitar num mundo melhor. Mas é preciso reforma íntima, é preciso modificar comportamento. E assim, Jesus nos assevera a condição de que há muitas moradas na casa do Pai, justamente nos dando a oportunidade de compreender que podemos habitar uma morada melhor que a que vivemos. Só depende de nós. E a mensagem continua dizendo assim: a compreensão daqui para frente deve ser a seguinte: quando gera-se um corpo, o corpo humano, aí no orbe, a alma, ela vai do espaço para a terra. Toda a alma vem de Deus, para cumprir com o seu destino, progredir. A propósito, pode existir na história da humanidade coisa mais sobrenatural e fictícia do que algo assim? Deus, espírito, alma, pessoas? Não, não há. Então, é isso. E aqui o Espírito está nos fazendo refletir, no início da mensagem, quando fala sobre a compreensão que a humanidade tem do sobrenatural. A opinião, a interpretação que as pessoas têm dos acontecimentos. E aqui ele nos chama a atenção para o sobrenatural e que acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que independente de interpretações de pessoas que têm fé ou de pessoas que não acreditam, isso ocorre independentemente e faz parte do cotidiano dessa humanidade, do cotidiano da humanidade em qualquer lugar que ela esteja. E assim é que o Espírito continua nos dizendo: é isto, a casa do Pai tem muitas moradas. Há mundos evoluídos, como há mundos atrasados. Estes últimos povoados por homens de certo modo rudimentares. Filhos de Deus em ambos os casos, somos todos. E aqui, novamente, o Espírito nos chama a atenção. Em qualquer lugar do universo, somos todos, estamos habitando mundos mais atrasados, mais evoluídos, mas todos somos filhos de Deus, independente da condição em que estejamos. A humanidade inteira não se encontra na Terra, isto é fato. Quando os que aqui estão, alguns na ala hospitalar, outras na prisional, outras na escola, tiverem cumprido com o aprendizado referente às suas necessidades morais, alcançado fôlego para que possam prosseguir evoluindo, sairão da Terra, do mundo provacional, expiatório, purgatorial, para novo endereço, onde o Divino Mestre lhes preparou lugar, ou seja, direto para o mundo mais feliz. Então o Espírito está aqui nos relembrando que à medida que nós conseguirmos vencer a Terra, vencer as provações da Terra, vencer as condições a que estamos submetidos aqui à Terra, ganharemos a oportunidade de avançar para mundos evoluídos, como na questão 185 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos nos falam que os bons herdarão mundos felizes, os bons habitarão mundos mais felizes. E o homem, quando se tornar bom, também vai transformar a Terra num paraíso terrestre. Então, continuando aqui, o Espírito nos fala: doravante, vamos lembrar, outrossim, o sobrenatural, fictício, extraído da mente das pessoas impressionáveis, pode não ser ficção,
fruto de mera imaginação. Pode não ser tão irreal assim o sobrenatural, aquilo que por vezes atribuímos a fatos casuais. Pode não ser casual, a casualidade pode ser pura ficção. Então vejam bem, aqui os irmãos estão nos lembrando de uma coisa que nós já falamos lá no início, né, da mensagem, que eles nos trazem lá no início da mensagem, sobre a questão do sobrenatural e sobre a questão da casualidade. Um exemplo eminente disso é que, por exemplo, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele ouvia Deus falar com ele, ele via coisas que Deus colocava em sua frente para que ele tivesse consciência. E, no entanto, quando ele foi chamado pelo divino, por aquela voz, que ele afirmava ser o divino, falando com ele, quando ele foi chamado para dar testemunho do que ele estava ouvindo, para falar para os governantes do seu reino, para alertar aquele povo que estava transgredindo as leis divinas, ele não teve coragem e fugiu. Passou um tempo no deserto e depois retornou, porque ele sabia que ele tinha um compromisso e que ele tinha que cumprir aquele compromisso. No entanto, ele chegou ao rei naquele momento e disse-lhe das coisas que ele estava ouvindo sobre aquela comunidade, de como ela estava agindo. E por conta disso, ele foi condenado à prisão. Ele foi colocado num poço escuro, ele foi depois pendurado numa prisão que era vergonhosa, porque ele ficava exposto para que todos vissem, todos que viam alguém numa prisão, que era uma espécie de cárcere, onde as pessoas ficavam penduradas em praça pública, e quando as pessoas viam alguém naquela condição, sabiam que esta pessoa havia cometido algo muito vergonhoso. E o profeta Jeremias foi colocado nesta condição. E o interessante é que, depois que ele passou por tudo isso, tudo aquilo que ele havia visto, ouvido e sentido com a sua mediunidade, com a sua percepção, a sua sensibilidade, e que ele havia exposto para os seus governantes, para o seu rei, aconteceu de verdade. Mas ele foi rechaçado, ele foi preso, ele foi torturado. No entanto, as coisas aconteceram. As pessoas ao seu redor, as comunidades que viviam ao redor de Jerusalém, sabiam o que estava acontecendo e sabiam de Jeremias. Mas os próprios judeus não sabiam, não deram atenção, não ouviram o que ele tinha para dizer. Então, nesse momento aqui, quando o Espírito nos fala que o sobrenatural fictício extraído da mente das pessoas impressionáveis, Jeremias foi considerado uma pessoa impressionável, pode não ser ficção. Na realidade, o que ele disse veio a acontecer. Fruto de uma mera imaginação, pode não ser tão irreal assim o sobrenatural. Aquilo que por vezes atribuímos a fatos casuais pode não ser casual. A casualidade pode ser pura ficção. Então, na realidade, as coisas podem acontecer, você considera casual, e existe uma realidade por trás de tudo aquilo que você não dá atenção. Aqui o Espírito nos fala. O atual presente, sui generis,
surpreendentemente doloroso, vem lhes mostrar a importância de se dar um pouco mais de atenção às profecias. Que é preciso observar, por exemplo, com um olhar mais reflexivo, a mensagem que o Divino Mestre, Jesus Cristo, transmitiu à criatura humana. Há mais de 2000 anos, ele trouxe à Terra, a este mundo expiatório, a boa nova da salvação, em si fazendo o mapa do tesouro, com todas as coordenadas para a perfeição e ao alcance de todos. É preciso apenas se aventurar na prática da boa-fé em realização do bem comum. Então, o Cristo, na realidade, Jesus nos deu todas as coordenadas. Aqui o Espírito está nos chamando a atenção para o fato de que tudo que foi dito pelo Cristo e que, diante de um comportamento agressivo, de um comportamento violento, de um comportamento alheio que a humanidade terrena tem tido em relação à mensagem do Cristo, tudo que ele disse, ele está agora nos chamando a atenção para o fato, tudo que está acontecendo está agora nos chamando a atenção para o fato de que nós precisamos nos melhorar. Nós precisamos seguir as orientações do Mestre, para que efetivamente a gente possa encontrar uma forma de habitar mundos melhores, mundos felizes. Os Espíritos nos falam que a humanidade carece de uma melhor compreensão sobre Deus e que essa humanidade precisa vencer os preconceitos para realizar a verdadeira compreensão da linguagem do Cristo. Precisa compreender o que o Cristo nos disse, porque assim é possível colocar em prática, para que assim a humanidade terrena possa colocar em prática os preceitos cristãos. Por exemplo, os Espíritos nos falam que Jesus, muitas pessoas que dizem seguir o Cristo, são pessoas preconceituosas, são pessoas que fazem acepção de pessoas, são pessoas segregadoras, são pessoas que consideram a sua religião, a religião correta, o caminho mais acertado e se considera salvo e não consegue enxergar o próximo, não consegue observá-lo no sentido de ter por ele compaixão. Então, assim, a espiritualidade está nos deixando bem claro aqui nesta mensagem. E o Espírito aqui continua dizendo: é preciso apenas se aventurar na prática da boa-fé em realização do bem comum. Na prática da boa-fé em realização do bem comum. Muitas vezes as pessoas precisam compreender que Deus é um só para toda a humanidade e que Ele é amor. Todos nós estamos sob o amor divino, sob o olhar divino e acolhidos pela sua bondade, pela sua justiça. Diante da realidade em que se encontra a Terra, neste momento, continuando a mensagem, é preciso o ser humano observar com atenção redobrada a máxima: fora
da fé fundamental que une a humanidade inteira, reunindo todos os filhos do Pai, através da santa caridade misericordiosa, do amor incondicional, não há salvação. Os irmãos Vozes vêm nos trazer essa informação. Sabemos que Jesus nos fala, fora da caridade não há salvação. Paulo nos diz, interpretando Cristo, fora da igreja não há salvação, em algumas traduções. Os irmãos Vozes aqui vêm nos dizer, fora da fé fundamental, destrinchando, né, nos fazendo compreender melhor essa informação, eles vêm nos dizer, fora da fé fundamental, que une a humanidade inteira, reunindo todos os filhos do Pai, através da santa caridade misericordiosa, do amor incondicional, não há salvação. O fato é que os irmãos Vozes estão aqui nos dizendo que chegou um tempo em que a espécie humana precisa se conectar uns com os outros. E a mensagem continua, o Espírito continua dizendo, ter fé, ou mesmo aceitar a possibilidade de um Deus justo e bom, leva o homem a aproximar-se do Cristo, daquele que tem poder de o salvar para Deus, através do seu próprio ser e do mandamento que resume todos os outros. O Divino Mestre tem feito isso por todos nós. Segue o mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 27. Continuando, para finalizarmos, a tribulação do presente são expiações do passado. Também são provas para o futuro. Um futuro feliz depende de um presente bem vivido com sabedoria. A lei de causa e efeito vigora para toda a humanidade. Se colhe o que se planta, ao homem segundo as suas obras. Afinal de contas, só há um Deus, Pai Criador de todas as coisas, justo, soberanamente bom, o amor. O Pai nosso de todos, de cada dia, todos os dias e por toda a eternidade, que não faz acepção de pessoas, o que nos torna irmãos. É urgente a união fraternal entre os homens. Então, vejam que os Espíritos continuam afirmando, insistentemente afirmando e nos informando que é necessário essa união fraternal, essa conexão entre os seres da espécie humana. Muito embora a gente... Eles sabem que é difícil essa união, muito embora isso seja difícil, principalmente porque a gente sabe que existem... Hoje nós temos conflitos no mundo inteiro. Conflitos políticos, econômicos, sociais, sempre envolvendo as religiões. E esses conflitos entre muçulmanos e budistas, entre católicos e muçulmanos, entre protestantes e católicos, sempre os conflitos mais radicais estão envolvendo as religiões, mesmo que outros fatores estejam aí presentes. Então, os Espíritos, os irmãos Vozes nos falam que, embora seja difícil essa conexão, eles têm essa consciência, né, essa união de todos, mas eles sabem da dificuldade de algo assim, mas eles são pescadores de alma. Os bons espíritos. Eu estou falando dos seres celestes.
Eu estou falando aquilo que os irmãos Vozes estão nos afirmando, que eles são pescadores de almas. E seguem selecionando aqueles que já fizeram opção pelo bem. São pescadores de alma e seguem selecionando aqueles que fazem opção pelo bem. A espécie humana está em descompasso vibracional. Os irmãos Vozes continuam nos dizendo, e eles continuam nos afirmando, que esta falha será corrigida. Então, finalizando aqui a mensagem, eles, os irmãos Vozes, nos falam: acordai, coletivo humano. Despertai para Deus, humanidade terrena. Covid-19, essa dor, as dores, todas as dores, cessarão ao despertar das consciências adormecidas, empedernidas até então. Aceitem Jesus. Aceitar Jesus é amar os inimigos. E daí não ter mais inimigos, sendo amigos de todos. Muita paz, irmãos Vozes, o Espírito. Queridos amigos, queridos companheiros, todos aqueles que estão nos assistindo, que a paz de Jesus esteja com todos. Esta mensagem, ela estará disponível para leitura na nossa página, no Facebook. E eu desejo que todos tenham uma noite de paz, de equilíbrio, e que a reflexão aqui feita tenha servido para que nós tenhamos condições de dar continuidade à nossa existência, sempre refletindo no bem que podemos fazer, no nosso próximo, depositar um olhar diferenciado para o outro e enfrentar com força, com fé, confiança em Deus, o desafio, pois assim poderemos vencer. Que Jesus os abençoe. Muito obrigada.